Bonjour à tout le monde, je suis là encore une fois pour partager avec vous cette fiche d'exercice. Aujourd'hui, on va parler concrètement des nationalités et pour mieux comprendre ça, je vais vous expliquer en português, ça va? Oui, voilà. Temos aqui uma pequena ficha e alguma explicação daquilo que vamos tratar hoje. Então, hoje vamos falar de nacionalidades. Olhem para a vossa ficha, temos duas colunas, onde na primeira coluna temos um subtítulo, Le pays, tá vendo? Le pays, que quer dizer o país. E do lado direito temos la nationalité, que quer dizer a nacionalidade. Então, onde vem le pays, por baixo temos uma lista de alguns países. Onde vem la nationalité, temos por baixo as nacionalidades do país que está do lado esquerdo e do lado direito temos a nacionalidade. Por exemplo, aqui onde temos Alemanha, então a nacionalidade vai ser alemão, para dizer alemão, ou allemande, para dizer alemã, né? Alemão, alemã. Assim como vem para o France, temos français. Polônia, polonês ou polonese. Assim sucessivamente. Então, amigos, a nossa aula de hoje vai se centralizar exatamente nas nacionalidades. O que nós pretendemos com essa matéria ou com essa aula de hoje é saber como é que chegamos a transformar a nacionalidade do masculino para o feminino. Por exemplo, aqui onde vem français no masculino e para dizer française no feminino. Então temos francês, francesa. É exatamente isso que procuramos saber hoje. Como é que se transforma? Como é que vamos saber que, ok, temos um país que a nacionalidade no masculino é, por exemplo, italiano. Italiano. E no feminino fica italiane. Como é que vamos saber? Por que é que não acontece isso com Polônia? Que temos aí polonês e polonese. Por que é que não segue a mesma estrutura? Por que é que não segue a mesma linhagem? Então a nossa aula de hoje vai falar disso. Para mais embaixo, temos uma tabela que melhor explica essa situação. Olhem bem para a tabela, temos masculin, que quer dizer masculino, e temos feminin, que quer dizer feminino. Então, para todas as nacionalidades que têm a terminação AI, ou OIS, não, desculpa, para toda nacionalidade que tem a terminação AIS ou OIS, para o feminino vai ficar AISE ou OISE. Vamos lá ver um pequeno exemplo disto. Vamos ver nessa lista que temos de países aí, os países, as nacionalidades, né, que tem a terminação AIS. Temos aqui francês. Está aí a terminação AIS. Então, para o feminino fica AISE, o que quer dizer que acrescentamos o E. A tabela também diz-nos o mesmo sobre as terminações OIS. Então, vamos procurar um país que tem a mesma terminação. E aqui nessa nossa lista temos China. China. Então, para dizer chinês ou chinesa, temos aqui chinois, a terminação, atenção à terminação OIS. Então, para o feminino vai ficar OISE.
é chinois, chinoise. Atenção, chinois, chinoise. Chinois para dizer chinês, chinoise para dizer chinesa. A tabela diz-nos ainda mais sobre as terminações I e N. Temos um exemplo disso para italiano. Temos aí a terminação I e N. Então, vamos dobrar o N para o feminino. Vamos dobrar o N e acrescentar o E. Vai ficar I, E, N, N, E. Não sei se está muito claro, se dá para perceber, mas a tabela diz-nos isso. Então, para as outras nacionalidades, para os outros países, é só vocês seguirem o que temos aí na tabela. Para os países que têm a terminação L, que por acaso são poucos, e nessa nossa tabela temos Espanha. Vamos ver o país. Espanha, a nacionalidade é espanhol. Vejam que para o masculino temos a terminação L. E para o feminino acrescentamos o E. Então fica LE. É isso que a tabela aqui nos diz. L para o masculino e LE para o feminino. E para a terminação AIN, no masculino, no feminino vai ficar AINE. O que quer dizer que vamos acrescentar o E. Conseguem ver? Então vamos ver um exemplo disso. Temos aqui Moçambique é o país e a nacionalidade vai ser moçambicano ou moçambiquene. Temos aí a terminação AIN, que no feminino vai ficar AINE. Para mais embaixo temos um pequeno texto, né? Vous êtes français é o texto, é o título do texto. Então, aí no texto temos o caso de uma conversação entre o monsieur aí, que ao longo do texto ele acaba se apresentando, e o Thierry, né? Então, quando vocês forem a ler o texto, verão que há uma passagem onde cada um fala da sua nacionalidade. E para os exercícios de hoje, temos aqui o exercício número 1, né? O exercício número 1 vai ser o quê? Trouver les nationalités, les pays ou les capitales des pays suivants. Então, temos os países, temos aqui pays, aqui no meio temos capital e por fim temos nationalité. No pays, onde vem um espaço em branco, vocês vão colocar o nome do país, que corresponde aos outros espaços que já foram preenchidos, né? Temos aqui Maputo. Maputo. Temos também Moçambicano. Então, sabemos que a capital é Maputo e a nacionalidade é moçambicano. Qual é o país? Então, é isso que vamos preencher aqui nesse espaço em branco. Temos aqui a seguir France, que é o país. Então, capital, não temos nada. Vão colocar o nome da capital. Nacionalité, não temos nada também. Vão colocar a nacionalidade. Mais embaixo temos, para o país está vazio, então vão colocar o país. A capital é México. A nacionalidade está em branco, vão colocar. Assim sucessivamente para todos esses países que aparecem aí, ou capitais, ou nacionalidade. Para o exercício número 2, aqui. Exercício número 2.
temos o quê? Compléter le dialogue avec le verbe être et transformer le pays entre parenthèses en nationalité. Placez d'abord le verbe et puis la nationalité comme l'exemple au-dessus. O que vai acontecer? Vocês todos já conhecem o verbo être, vocês todos sabem conjugar o verbo être. O que nós precisamos nesse segundo exercício é que vocês primeiro conjuguem o verbo être e depois coloquem os países que estão entre parênteses, vão colocar a nacionalidade. Que nem um exemplo aí, moi, je. Então, esse suis aí, je suis, o suis é do verbo être, a conjugação do verbo être. Então, temos brésilien, porque temos entre parênteses o Brasil, que é o país. Então, brésilien vai ser o quê? A nacionalidade de Brasil. E vão completar esses espaços assim sucessivamente. Para o exercício número 3, não há nada de especial a se fazer. Número 3, o que vamos fazer é, diz-nos, lisez le test vous êtes français e responder aux questions suivantes. Vamos ler o texto, vous êtes français, e responder às questões que se seguem. Qual é o texto? Esse que vimos aqui em cima, né? Esse texto aqui. Vous êtes français. Vamos ler o texto e depois vamos responder às questões. Temos aí a primeira questão. Comment s'appelle le monsieur à qui Thierry parle? Como se chama o homem com quem Thierry fala? Então, vão ler o texto, vão responder où est-ce qui habite-t-il, ainsi sucessivamente. E voilà, c'est tout, c'est fini. Bom trabalho. Bom trabalho a todos e muito obrigado pela atenção.